Fala pessoal, continuando Isaías 49, a partir do versículo 14. Então vou recapitular o 13 com vocês e vamos direto ao vídeo. E outra coisa também, para os perfeccionistas, assim como eu sei que esse quadro meio torto está incomodando, mas vamos dar um jeito de arrumar aqui em casa. E basicamente é isso, então vamos para o vídeo. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Criador se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Inclusive, hoje em dia, tem muitas mulheres que não amam nem os filhos no seu ventre, né? Uma coisa bizarra. Enfim, fim dos tempos, né? Mas vamos lá. Pelo menos o Criador não se esquece, jamais, muito menos dos contritos e quebrantados de coração. Ele não rejeitará de forma alguma, nem aqueles que confiam no seu nome, naqueles que temem e tremem na sua palavra. Pois esta é a promessa dele, e o Criador não pode mentir. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se juntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Criador, que de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te vestirás deles como noiva. Porque dos teus desertos, dos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertado de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e onde estes estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Finalizando, então, 23. E os reis serão os teus aios, e as tuas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Criador, que os que confiam em mim não serão confundidos. Então ele está falando que os reis, enfim, o mundo rejeitará o Messias, e como rejeitou, e até hoje muitos rejeitam, né? O Filho do Criador. Só que ele diz que todos terão que se prostrar diante dele e lamberão o pó dos pés dele. Ou seja, todo mundo vai ter que se render à autoridade, à glória do Messias e do Criador, basicamente, e ninguém resistirá ao resplendor da sua vinda. E também, olha que promessa incrível, todos os que confiam no Altíssimo não serão confundidos. Mais 3 versículos. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Porém, assim diz o Criador: por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como o vinho. Então toda a carne saberá que eu sou o Criador, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Então aqui o Criador colocando uma palavra de autoridade, e eu creio assim, esse servo do Criador, ele se refere ao Messias, tá? Eu dei uma pesquisada e os estudos
no geral, falam que se refere ao Messias. Mas dá para ver em alguns momentos, por exemplo, ó, os teus filhos eu remirei. Em alguns momentos dá a impressão de que ele está falando também do povo de Israel. E é por isso que ele fala aqui, ó, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Isso no versículo 3, né? Então, mas no geral, tá? Mesmo que se refira também a Israel, tá falando sobre o Messias. E aí, eu vou começar o capítulo 50 com vocês, porque ainda dá tempo de falar mais um pouco aqui. Assim diz o Criador: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi mandada embora. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Então, eu acho muito interessante essa estratégia utilizada ao longo da Bíblia, tanto pelo Criador dos céus e da terra, pelo Pai, tanto pelo Messias, que também criou a terra com ele, utilizando esse método de fazer perguntas. Obviamente eles sabem a resposta, mas é um método para fazer as pessoas refletirem, para fazer as pessoas se questionarem, se arrependerem, perceberem os seus erros, e também é uma questão de sabedoria. Então é muito interessante isso, você utilizar de perguntas, muitas vezes, na sua argumentação. Muito incrível isso, né? Parar para pensar que o Criador, nós somos a imagem e semelhança dele, e de que ele que criou basicamente as línguas, os métodos argumentativos, discursivos, e que ele criou todas as palavras, assim, basicamente, né? Então, ou pelo menos a essência das coisas ele criou. Não necessariamente as palavras em todas as línguas, né? Mas, enfim, isso é muito incrível, muito incrível. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. E isso é uma coisa incrível, torna os rios em deserto. E tem alguns versículos, eu não lembro onde que está, mas tem profecias em que o Criador fala que ele tornaria desertos em rios e que também faria ter neve no deserto. E essas profecias vêm se cumprindo ao longo dos últimos anos, tanto essas da neve no deserto, rios em alguns desertos que surgiram do nada, e peixes. Que mais? Tem profecia também sobre os mares se tornando em sangue, e tem muitos mares no mundo inteiro, assim, ou rios ou lagos, que estão ficando avermelhados. Por mais que alguns deles seja devido a algas, algumas algas, é uma coisa inédita, é uma coisa que não deixa de ser um cumprimento profético, apesar de não ser sangue necessariamente. E vamos lá, então. Eu visto os céus de negridão, por-lhes-ei um pano de saco para a sua cobertura. O Senhor Yahweh me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Yahweh me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As costas me ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Então aqui o Messias, né, como diz em Isaías 53, ele não fugiu da missão dele, que era ser escarnecido, injuriado, torturado, violentado pelos filhos dos homens, justamente para morrer por nós e expiar as nossas transgressões, né? E ele fala, a palavra diz, como uma ovelha muda foi enviada a seu matadouro. Então ele ficou em silêncio, sofreu ali em silêncio. E basicamente é isso. Não escondia a face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor, Yahweh, me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. E aí,
finalizei este vídeo por aqui, tá bom? 10 minutos de vídeo. E daí no outro eu finalizo o capítulo 50 e inicio o 51. Vou fazer isso porque eu anotei alguns versículos aqui que combinam, tipo assim, no versículo 8, perto está o que me justifica. E aí tem outros momentos da Bíblia em que ele diz que perto está. E aí por causa disso eu anotei esses versículos e eu vou deixar para a próxima para explicar para vocês, tá bom? Então, basicamente isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha edificado vocês, agregado, que o Criador vos abençoe muito. Aproveitem para deixar o gostei se você chegou até aqui, para comentar no vídeo, tá? Não deixem de comentar e compartilhar. E muito obrigado por estarem se inscrevendo aí. E aos poucos vamos crescendo, espalhando a palavra do Altíssimo, tá bom? Então, que o Criador vos abençoe. Até a próxima. Fui!